A paz do Senhor, meus irmãos, é uma honra para nós voltarmos aqui nesse dia 1º de setembro, né? O primeiro dia do mês de setembro, mais um mês que nós avançamos para nele realizarmos conquistas, para alcançarmos as nossas vitórias, enfim, para alcançarmos a bênção do Senhor. Nós vamos iniciar a nossa aula nesta live de número 76, perguntas teológicas é o tema, não é? Que nós estaremos abordando nesta oportunidade. Os irmãos podem compartilhar, não é? Vamos compartilhar aqui esse convite. Deixa eu só selecionar algo aqui para que a gente possa estar realizando o trabalho da melhor forma possível nesta oportunidade. Deixa eu pegar esse monitor aqui que sempre me ajuda e vamos ver se ele vai colaborar comigo hoje aqui. Maravilha, maravilha, maravilha. As nossas páginas estão aqui. Pois bem, os nossos irmãos vão chegando. Rio da Conceição, Tocantins, maravilha. No YouTube, meu irmão, tem como você assistir, porém a transmissão não é ao vivo no YouTube, né? Amanhã nós vamos disponibilizar a live também no nosso canal CETADIB lá no YouTube. Você pode acessar, inclusive, as demais lives, todas elas estão ali também. Nós temos playlists, não é? A respeito dos assuntos, perguntas escatológicas, perguntas teológicas gerais, também indicação de livros, enfim, são ali as playlists bem arrumadinho para que você possa achar exatamente aquilo que você esteja procurando. Nosso irmão Wesley de Vitória, Espírito Santo, sejam bem-vindos os capixabas. E não podia faltar o pastor Evandro. Pastor, eu te disse, Jesus Cristo te dá saúde, meu filho. Vamos avançando cada dia. Diga aí para nós se a bênção já chegou daquele jeito mesmo, maravilhosa. Samuel Magalhães de Cantagalo, aqui no abençoado estado do Paraná. O Bruno de Umuarama, seja bem-vindo, Bruno. Deus abençoe você em nome de Jesus. Nosso irmão, cadê? Vou voltar aqui agora, rapaz. No Bernard, lá de Lagarto, no Sergipe. Antônio Alex Pereira, de Fortaleza, no Ceará. Os cearenses também sempre marcando presença fortemente nas nossas aulas. Glória a Deus. Fernando, lá de Catalão, o nosso povo da região centro-oeste, não é, do estado do Brasil, sempre também muito presente. Os goianos, tocantinenses, os matogrossenses. Olha aí, que bênção. Maravilha poder ter todos vocês conosco aqui. Pastor, tem como fazer o curso básico de teologia sem precisar fazer parte de um grupo? Com certeza, você pode estudar o curso de forma individual. Quando você acessa o site do CETADIB, você consegue fazer a sua matrícula para estudar de forma individual e aí você realiza o seu curso sem problema. Se você tiver alguma dificuldade, eu vou colocar aqui o telefone do nosso contato da secretaria, para que você possa estar enviando um WhatsApp e pela manhã o pessoal vai lhe responder. Está aí, ó, 43 99 814 9696. Esse é o telefone da nossa central do WhatsApp, que responde inclusive também aqui pelo direct do Instagram. Só deixar mensagem que o pessoal responde, não é? O Matheus de Nova Friburgo, aluno do curso avançado. Olha, esse concluindo o curso receberá o certificado como bacharel livre em teologia. Aí, o pastor Evandro dizendo que falta só 6 dias de quarentena, não é? Para que a bênção seja completa. Mas Jesus Cristo já te deu saúde. É só comemorar a vitória. Irmão Dejaci, meu jovem, Deus abençoe, Aparecida de Goiânia. A irmã Luciana Zibordi, olha aí, a ilustre presença da esposa do pastor Ciro. Vamos já trazer o pastor Ciro aqui para que a gente inicie os trabalhos de hoje. Deixa eu só rodar aqui, vou rodar e vou achar o que eu estou querendo achar. Já, quer ver só? Deus ainda vai me ajudar nesse negócio aqui, ó. Eu vou achar. Pastor Ciro, conte a benção, quantas são? Ó, senhor pastor Alex, está me ouvindo bem aí? Rapaz, como nunca. Como nunca. Espero que hoje tudo funcione bem, não é? Amém, vai dar. Deixa eu só levantar aqui a minha câmera, porque aí vai pegar melhor a minha lata, né? Aí, ó. Maravilha, que bênção. Pois bem, meu pastor, nós estamos aqui animados. Pensa num dia que foi abençoado hoje aqui. Nós fizemos abertura de núcleo, fizemos atendimento
de diversos pastores. São 4 igrejas que iniciaram o seu curso só hoje. Enfim, nós vamos avançando. Iniciamos Que também benção, um trabalho. Iniciamos um trabalho para atender os nossos irmãos na Holanda, mais recentemente. Olha. Enfim, Deus vai fazendo com que o trabalho aconteça e a nossa parte é só ficar na presença dele, realizar o trabalho assim como a gente tem feito, com dedicação, com carinho, esmero, enfim. Os nossos irmãos vão mandar aviãozinho aí para os contatos, não é? Ó, Missionário Lázaro Canaã. Canaã, eu fico na dúvida se é o Ministério de Canaã lá de Fortaleza do Ceará ou se é Canaã, o distrito que nós temos um núcleo que é ligado à cidade, é o evangelista Lafayette, que é o coordenador do curso ali. Me ajuda lá, meu irmão. Será que não é o sobrenome dele também? Então, Missionário Lázaro Canaã, não sei. Ele vai me ajudar ali. Não, o sobrenome acho que é Fraternos, talvez. Ele vai me ajudar já, ele vai me ajudar. O Fraternos eu conheço. O Fraternos é é de Canaã mesmo, lá do pastor Gesser Góes. Do pastor Gesser Góes. Eu fiquei nessa dúvida, por isso que eu coloquei. Se é do Gesser Góes, é de Fortaleza, no Ceará. O Fraternos é paulista. Olha aí, ó. Tá lá, não é isso? Confirma aí, irmão Fraternos. Pronto. Eu arrumei um negócio aqui, rapaz. Ai, o meu... Tá vendo? Olha, pastor Gesser, tá confirmado. Maravilha. Nós temos um núcleo lá. Ele faz um trabalho missionário muito bonito. O Fraterno faz um trabalho missionário muito bonito com as crianças da África. Maravilha. Pois bem, meu pastor, os irmãos vão mandar os convites aí e nós vamos iniciar os trabalhos daqui. A primeira questão que nós temos aqui é enviada pelo nosso irmão Eri Santana. Diz respeito ao dom de profecia e também de revelação. A dúvida que ele tem é qual é a diferença entre profecia e revelação. Pastor Ciro já voltando. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Então vamos lá. Qual é a diferença entre profecia e revelação? É a pergunta do nosso irmão Eri Santana. Muito bem, profecia e revelação, né? A Bíblia diz que o culto completo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, está chegando bem aí? Está chegando sim. Maravilha. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, a Bíblia menciona, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele menciona o culto completo, né? Que nós, claro, como pentecostais, chamamos de culto pentecostal, mas é o culto que o cristão, de maneira geral, né, deveria apresentar a Deus. As congregações deveriam apresentar a Deus. Então o apóstolo Paulo disse, quando vos ajuntais ou quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, né, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então ele menciona aí o salmo, que na verdade é uma referência aos louvores a Deus, porque os salmos naqueles dias eram cantados. Quando ele fala de doutrina, ele está falando, claro, da palavra de Deus exposta, porque o termo doutrina, lamentavelmente, há pessoas hoje em dia que não gostam da palavra doutrina e têm ojeriza, porque criou-se um conceito errôneo de que culto de doutrina é culto de falar apenas da parte consuetudinária, usos e costumes. Claro que essa parte tem a sua importância secundária, né? Mas culto de doutrina, a rigor, deveria ser o culto para exposição da palavra. Porque o termo doutrina no Novo Testamento, no singular, é uma referência à sã doutrina. E a sã doutrina, o que é? É a palavra de Deus devidamente compendiada, sistematizada, não é? Explicada. Isso é doutrina, é a palavra de Deus explicada, né? Então, no culto a Deus tem que ter o quê? Tem que ter salmo, tem que ter a palavra de Deus devidamente explicada, exposta, né? Pormenorizada. E aí tem também a parte, veja, são 3 ministrações. A ministração de louvor, tá chegando bem aí? Tá chegando, tá normal. Ô, glória. Então,
Então, o que eu fiz deu certo. Não, é porque aqui em casa tem várias possibilidades, né? Tem uma internet antiga, tem a internet nova, tem o 4G. Então, infelizmente, eu estava na internet antiga, né? E aí eu mudei agora. Na semana passada estava na nova, mas deu problema porque acho que era do Insta mesmo. Mas voltando lá. Então, o culto completo tem 3 ministrações: a ministração de louvor, a ministração da palavra e a ministração do Espírito, que envolve, claro, os dons espirituais, né? Mas vamos à pergunta do nosso irmão: se há diferença entre profecia e revelação? A rigor há. Por quê? Porque a profecia é uma maneira pela qual Deus também revela, ou se revela, não é? Deus tem as suas mais diversas maneiras de se revelar. Claro que ele se revela sobretudo pela sua palavra, ele se revela pela criação, ele se revela pela consciência, que é uma partícula que está no ser humano. E ele revela também muitas coisas por meio da sua palavra, ele revela pelos dons espirituais. Então a profecia é uma maneira de Deus apresentar revelações ou revelar. Mas o termo revelação, nesse caso, de acordo com essa explicação que eu estou apresentando, seria um termo mais geral, mais genérico, né? A profecia já seria uma forma de Deus também se revelar, ou de Deus revelar algo. Claro que a profecia, sobretudo, o dom de profecia, é para edificação, exortação e consolação, né? Mas a própria palavra de Deus diz que no culto tem revelação. Então Deus, ele revela por meio da palavra e revela também por meio da profecia. Só que a profecia é uma das formas, né? Claro que o Espírito Santo, ele tem as suas mais diversas maneiras de atuar no culto. Então a minha resposta, assim, resumindo, para não me deter tanto aqui, porque temos outras perguntas que poderão até envolver maiores detalhamentos ou pormenores, mas o irmão também talvez queira acrescentar algo, mas a definição que eu faria a rigor seria essa: a revelação é um termo geral, né? Deus se revela ou revela algo das mais diversas maneiras, e a profecia é uma maneira pela qual Deus também pode revelar algo, como nós vemos no Novo Testamento, né? Deus usando profetas, né? Eu nunca me esqueço daquele texto de Atos 13, né? Quando ali o Espírito Santo fala: apartai-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho designado. Ali foi uma revelação de que eles fariam esse trabalho, né? E ali está implícito que Deus falou por meio do dom de profecia. Está implícito, não está explícito. Mas nós acreditamos que foi por meio da profecia, né? Mas, pois não, pastor Edson, desculpa aí, eu sei que o irmão... Com certeza, está completo. É que você foi citando e eu já fui logo para o texto de Coríntios, né? Eu já fui logo aqui para Coríntios 14, mas está claro, para o bom entendedor, ficou de forma bem clara aí. O pastor Gutenberg, que sempre está com a gente, hoje eu não vi ele aqui ainda, entendeu? Mas o pastor Gutenberg, ele nos enviou, o pastor Gutenberg, que é também tocantinense, não é? Olha. Ele fez a seguinte colocação: e as atitudes imprudentes, como os desvios de condutas, não são motivos de se julgar também o profeta? Certamente aqui se referindo ao fato de que, quando alguém está profetizando, nós temos que julgar a profecia, porque uma profecia, para ser de Deus, não pode estar contrária à palavra de Deus. E aí ele coloca essa questão: quando há, da parte do profeta, daquele que está profetizando, desvio de conduta, também não é o caso de julgar o profeta? É uma pergunta bem interessante, bem abrangente, né? A gente já respondeu uma pergunta parecida com essa há algum tempo, e eu acho interessante aqui a gente retomar alguma coisa e acrescentar outras, e deixar bem claro que nós podemos julgar tanto a profecia como também o profeta. Ah, mas como julgar o profeta? Jesus mesmo falou: não julgueis para que não sejais julgados. Quem somos nós para julgar? Né? A Bíblia manda julgar a profecia e não o profeta, porque o profeta é homem de Deus e não podemos tocar nos ungidos do Senhor. Então, muita gente tem essas argumentações. Mas nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus nos autoriza a julgar a profecia, ou julgar até a pregação,
e julgar também aquele que prega ou aquele que profetiza. Julgar também a pessoa. Porque, veja, nós vamos até ler uma passagem aqui daqui a pouco, em que Jesus apresenta várias características dos falsos profetas e diz que nós devemos conhecê-los justamente pelas suas ações, pelos seus frutos. Mas vamos devagar, rapidamente. Então, a pergunta do nosso irmão é se, em outras palavras, ele está perguntando se nós devemos também usar como critério para julgamento a própria conduta do profeta. Ou seja, se o profeta está falando uma palavra, mas ele tem uma vida reprovável, uma vida toda atrapalhada, eu devo dar ouvidos para a profecia ou até mesmo para a pregação? Porque a gente pode aqui ampliar, falar não só do dom de profecia, mas da própria pregação, que também pode conter palavras proféticas. O próprio pregador no Novo Testamento, ele pode ter o dom de evangelista, mas pode ter também o dom de profeta. Existe o ministério de profeta, que não deve ser confundido com o dom de profecia. Ambos são chamados de profetas no Novo Testamento. Quando Paulo fala do dom de profecia, que é um dom à disposição de todos, independentemente de chamada, ele disse, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ou seja, quem é usado com o dom de profecia, que é um dom momentâneo, um dom congregacional, também é chamado de profeta. Agora, Paulo fala do dom de profeta, o ministério de profeta, lá em Efésios 4:11, quando ele diz que Jesus subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, veja, e outros para evangelistas, etc., e outros para pastores e doutores. Então veja que ele fala de profetas, que são pregadores profetas, pregadores que têm um ministério de profeta. Só que isso aí muitas vezes tem sido usado a bel prazer, a pessoa às vezes reúne pessoas em volta de si e se auto-intitula profeta. O verdadeiro profeta não precisa dizer que é profeta, né? Porque ele, ao pregar a palavra, a gente vê que Deus o usa de uma maneira diferenciada, diferente. Mas, pastor Ecos, veja bem, podemos julgar a profecia, a Bíblia manda julgar, fala em 2 ou 3 profetas, os outros julguem, mas e o profeta? Né? Jesus, lá em João capítulo 7, versículo 24, ele, de maneira geral, claro que ele estava falando dentro de um contexto específico, mas ali ele apresenta um princípio geral, que é muito importante para o início aqui dessa resposta. Jesus diz que nós devemos julgar não segundo a aparência, não segundo aquilo que estamos vendo, mas segundo a reta justiça. E claro, reta justiça, aí nós temos que interpretar isso e procurar entender o que está de acordo com a reta justiça. Em outra oportunidade, nós falamos dos vários critérios que podemos utilizar para julgar a profecia e também o profeta. Por exemplo, a própria palavra de Deus. Deus não contraria a sua palavra. Por que Deus vai dar uma profecia, vai usar alguém para transmitir uma mensagem profética que seja contrária à sua palavra? Quando, por exemplo, Jesus, por exemplo, mandou-os logo após a sua ressurreição, né? Quando houve aquela grande pescaria, foram pescados 153 grandes peixes. Agora, imagina se um profeta se levanta e diz, meus servos, lembrai-vos quando eu, naquela grande pescaria e tal, e os meus servos pescaram 154. Ah, mas a diferença de um só. Mas o Espírito Santo não contaria a sua palavra. Se é o mesmo Espírito que inspirou a palavra, ele não vai. Eu estou dando esse exemplo porque esse exemplo era muito utilizado pelo pastor Valdir Nunes Bícego, de saudosa memória, e também pelo próprio Eurico Bergstein. Ou seja, eles utilizavam esse exemplo para demonstrar que a palavra de Deus, ela não pode ser contrariada numa profecia. Então, se uma profecia já contraria a palavra de Deus, rejeite, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia está acima de tudo e de todos. A Bíblia é a pedra de toque, né? A Bíblia é a fonte primacial de autoridade. Então, nós citamos a palavra, nós citamos a própria coerência, porque tem que haver coerência. A consciência espiritual da igreja, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Então, se a igreja, se a congregação está em sintonia com a cabeça,
ela percebe quando algo está errado, né? O próprio cumprimento, né? Porque a profecia que é de Deus, ela se cumpre. O dom de discernir os espíritos também é um critério importante, porque Deus tem dado esse dom também para que nós saibamos discernir entre o certo e o errado. E finalmente chegamos onde eu queria chegar: a vida do profeta. A vida do profeta, a conduta do profeta também é um critério para julgar a profecia, e não só a profecia, a pregação, tudo que é apresentado no nosso meio, né? Cantores, milagreiros que estão aparecendo por aí. Muitos, tá? Pessoal, né? Exatamente. O pessoal fica em dúvida, será que é de Deus, será que não é? Então vamos lá. Eu vou pedir uma gentileza para o irmão, pastor Ecos, está na mão. De ler Mateus capítulo 7, um texto um tanto quanto extenso, mas importante para considerarmos aqui. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Vamos lá. Mateus 7, 23 diz assim, 15. Acautelai-vos, porém, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muito bem. Esse texto de Mateus 7 é muito interessante porque ele começa falando justamente do julgamento, né? Os versículos 1 e 2 diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medirdes, vos medirão a vós também. Então, muitas pessoas desavisadas tomam esses dois versículos iniciais isoladamente e dizem que nós não devemos julgar, não podemos julgar. Não toqueis os ungidos do Senhor, pode julgar a profecia, mas não julga o profeta. O profeta, quem pode julgar é somente Deus. E até os próprios enganadores se valem desse texto para dizer, não julgueis, não julgueis. Mas se nós interpretarmos esse texto à luz do contexto, está claro que Jesus começa falando do julgamento calunioso. Ou seja, nós não devemos caluniar a ninguém. Julgamento no sentido de caluniar, no sentido de difamar, porque tanto a calúnia quanto a difamação, que são diferentes, claro, na maneira de praticar, são vedados ao cristão. O cristão não deve caluniar, ou seja, acusar alguém de algo que ele não fez, e nem difamar, porque difamar é quando você, mesmo sabendo que a pessoa fez algo errado, você acha que tem o direito de ficar espalhando para lá e para cá, né? Isso não cabe a você. Claro que você pode comentar com alguém ali, numa necessidade, no tratamento de um caso, né? Mas ficar espalhando, como que dizendo, agora eu vou acabar com essa pessoa, agora eu vou prejudicar, esse camarada é um miserável, um desgraçado e tal. Aí é outro tipo de pecado. Então, não devemos julgar nesse sentido de difamar, de caluniar. Agora, se você continua a leitura, nós vamos chegar no versículo 15, que é o que acabamos de ler, versículos 15 a 23, e aí eu quero me deter um pouco aqui, objetivamente, Com certeza. mas eu quero me deter só nas características. Olha que interessante essas características que Jesus apresentou para que nós possamos julgar o profeta. Olha aqui, Jesus primeiro disse que eles têm uma boa aparência, porque Jesus diz que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas que vêm até nós vestidos com ovelhas, mas interiormente
são lobos devoradores, ou seja, eles vêm até nós vestidos como ovelhas, eles têm uma boa aparência. Muitas vezes eles vêm com a Bíblia na mão, dando a paz do Senhor, falando de maneira mansa, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem, como vai e tal, e vem com aquela conversa, mas Jesus falou, olha só, eles têm uma boa aparência, eles se vestem como ovelhas, eles aparentam ser boas pessoas. Então, é uma primeira característica. Então, você não pode se deixar levar por boa aparência. Você não deve julgar pela aparência. Olha que interessante. João 7,24, Jesus falou, não julguei segundo a aparência. Isso tanto para o sentido positivo como negativo. Às vezes a pessoa é simplória na maneira de se apresentar, mas por dentro é um lobo, né? É um caso sério quando a pessoa tem aparência de ovelha, mas é lobo. Tem aqueles que, às vezes, Esses são os piores, né? Usando uma força de expressão. Pois é. Usando uma força de expressão, às vezes a pessoa parece um lobo. Mas quando você vai falar com a pessoa, você vê que não é nada daquilo. Você fez uma impressão errada. Você teve uma impressão errada da pessoa. Tem pessoa que tem aparência de lobo e é lobo mesmo. Agora, o pior é quando tem aparência de ovelha e é lobo interiormente. Jesus falou a respeito disso. Mas uma outra característica, para não demorar muito, Jesus apresentou a chave aí. Os seus frutos são maus. Pelos frutos conhecereis. Não pode produzir frutos bons uma árvore má. Nem uma árvore boa produz frutos maus. Pelos frutos conhecereis. Então, se a árvore é boa, ela produz frutos bons. Se a árvore é má, ela produz frutos maus. Então, o que adianta o camarada ter um belo discurso, ter uma aparência boa, aparência de ovelha, mas você começa a verificar aí o que ele está fazendo, né? Porque hoje em dia nada fica oculto, e se ficar perante os homens, perante Deus, nada está oculto, mas Deus revela, né? Deus faz com que nada fique oculto, né? Então, tem pessoas que têm uma vida dúbia, têm uma vida dupla e agem de uma maneira perante o povo de Deus, mas maltrata a família, espanca a esposa, espanca os filhos e tal, e tem uma vida toda atrapalhada, e deve para um, e deve para outro, e não paga, e tem condição de pagar e não paga, é enganador, e a Bíblia diz que os enganadores irão de mal a pior. Claro que dívidas todos nós temos, mas eu falo aqui no sentido da pessoa que é enganadora, que tem prazer em enganar. Então tem gente assim, lamentavelmente. Jesus falou, seus frutos são maus. Outra característica, dizem-se servos de Deus. Porque uma coisa é dizer-se servo de Deus, outra coisa é ser um servo de Deus de fato. Porque Jesus falou, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Porque muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, 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 Senhor. Veja, vão chamar Jesus ainda de Senhor, porque Jesus será o justo juiz naquele grande dia. E eles vão chamar Jesus de Senhor. Senhor. Então veja que não basta chamar de Jesus de Senhor, tem que ser servo de fato. Então eles se dizem. Paulo até diz que nós devemos nos apartar, não é, daqueles que se dizem irmão, dizem irmãos, mas são fornicários, são avarentos, são roubadores, são beberrãos, etc, etc. Só aparência. Sepulcros caiados. Como diz aquele ditado que dizia minha avó, por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Né? Sepulcros caiados, como disse Jesus. Então, é um outro problema. Eles dizem-se servos de Deus. Mas uma outra característica, não fazem a vontade do Pai. Porque Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, estes que Jesus aqui menciona, os falsos profetas, eles não fazem a vontade de Deus. E, lamentavelmente, quando a pessoa não faz a vontade de Deus, ou ela está fazendo a sua própria vontade, né? Ou ela está fazendo a vontade do povo, das pessoas que estão à sua volta, como fez Arão, quando Moisés estava no monte, né? Ou está fazendo, em última instância, a vontade do diabo, como Jesus falou em João no capítulo 8. É triste. Nós não temos alternativa. Ou nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque ninguém é obrigado a seguir a Jesus, mas Jesus disse lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, a pessoa tem que abrir mão, nesse sentido, da sua própria vontade.
Ah, mas eu vou abrir mão, eu vou me excluir e tal. Ora, será que existe algo melhor do que você estar no centro da vontade de Deus? A vontade de Deus é melhor para as nossas vidas. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então você renunciar-se a si mesmo para agradar a Deus é a melhor alternativa. A melhor alternativa não é você seguir o seu próprio coração, como alguém diz por aí, e não, você tem que ser feliz consigo mesmo e faça o que está no seu coração. Nada disso. Lembra de um rei que ouviu isso? Ó, rei, pode fazer tudo o que está no seu coração. E aquele profeta Natan falou para Davi. E depois Deus falou o que para Natan? Volta lá, não é para ele fazer nada disso, não. E no coração dele tinha coisa boa, tinha desejo bom. Só que não era a vontade de Deus. A vontade de Deus está em primeiro lugar. Então, resumindo aqui, pastor Eros, resumindo, vou finalizar. Então, eles não fazem a vontade de Deus. Outra característica, são muitos. Lamentavelmente, a gente às vezes fica preocupado. Meu Deus, quanta gente enganando. Jesus falou, muitos me dirão naquele dia. Jesus não falou, poucos me dirão naquele dia. Jesus falou, muitos. Lamentavelmente, os falsos profetas são muitos. Né? Aliás, nesse capítulo 7 e também no capítulo 24 de Mateus, a palavra muitos aparece sempre no sentido negativo. Né? Alguém que gosta de correr atrás de multidão, de maioria, cuidado. Jesus sempre utilizou aí em Mateus a palavra muitos no sentido negativo. Ele até fala mais adiante, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Aliás, antes disso, né? Ele diz, entrai pela porta... Não, exatamente, antes disso. É 13 e 14, né? Depois ele entra no 15, que ele fala dos falsos profetas. Mas no 13 e no 14 ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos, olha aí, de novo, muitos que entram por ele. A palavra muitos. Né? Jesus também lá em Mateus 24 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos aí é maioria. Então cuidado, você que acha que não, tal, eu estou decepcionado com a igreja porque muita gente está errado. Não, meu irmão, são poucos os fiéis, o Salmo já diz, não se preocupe com isso, olhe para Jesus, porque são poucos os fiéis mesmo. Então são muitos enganadores, eles profetizam. Eles profetizam, deixa eu ligar só o carregador aqui, que a bateria, por bateria incrível que riu, pareça, estava carregado, mas a bateria aqui começou a dar sinal aqui. Deixa eu só acertar aqui. O nosso irmão Roberto Silva, ele está indo na mesma ideia do pastor Walter, que falou agora há pouco, né? Ele escreveu, na verdade não falou, mas ele deixou escrito ali, que na verdade é pelos frutos que você conhece a árvore. Recentemente nós tivemos aí, noticiado pela mídia gospel, né, escândalos no meio de grandes eventos, de preletores, pregando sob efeito de entorpecentes, de drogas, alcoolizados, não é? Pastores que vivem em adultério e que às vezes vão para o evento e lá mesmo estão na prática do adultério e que usam do púlpito para estar ministrando e às vezes levanta com o povo, né? Levanta o povo, mexe com o povo, meu Deus! O povo sai fazendo aviãozinho, sai correndo pelo corredor e tal, e também é a árvore que não tem fruto. Mas é pelo fruto que conhece a árvore, é exatamente aquilo que o nosso irmão Roberto está dizendo ali, o nosso irmão Walter também já mencionou a respeito disso, é bem dessa forma mesmo, mas segue lá, meu pastor. Colocou não, então, o carregador ali, Coloquei. Então, só para concluir, eles são muitos, né? Só para concluir, os falsos profetas, Jesus disse que eles são muitos. Eles profetizam falsamente, claro, profetizam, que vão chegar naquele dia e vão dizer, profetizamos em teu nome. Só que profetizam falsamente. Profetizam falsamente. Eles expulsam demônios. Hoje em dia, muita gente está expulsando demônio aí à base de exorcismo. Eles fazem muitas maravilhas, claro, à base de ilusionismo. Lamentavelmente também, às vezes, até por ação do mal, né? Muitos por ação do mal. E só que tem o detalhe, Jesus não os conhece. Porque Jesus disse, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Agora, aqui cabe uma explicação. O que significa isso? Nunca vos conheci. Deus não é onisciente, Deus não conhece todas as coisas.
é que esse verbo conhecer aí é no sentido de não ter um relacionamento aprovador com aquele que diz que é íntimo de Deus e tal, só que Jesus disse, nunca vos conheci. Ou seja, eu nunca aprovei a vossa obra. Eu nunca tive convosco um relacionamento aprovador. É esse o sentido aí do termo, que é o verbo conhecer, claro, ele tem várias acepções na Bíblia, né? Desde lá, Gênesis, quando diz que Adão conheceu, ou Caim, perdão, conheceu a sua mulher, né? Alguém fica em dúvida, será que conheceu ali no sentido, muito prazer, como assim? Alguém apresentou os dois, né? Alguém apresentou? Não, ali é conhecer no sentido de coabitar, né? Ele coabitou com ela, então foi nesse sentido, é conhecer no sentido de coabitar. E aí, em Mateus, é uma alusão ao juízo final, né? Que alguém pode perguntar, quando que Jesus vai dizer nunca vos conheci? É no juízo final. É no juízo final que eles vão querer se justificar. Os livros vão se abrir e não vai ter como eles se justificarem. Por isso que Jesus, que será o justo juiz naquele dia, lhes dirá, nunca vos conheci. Maravilha de Deus. Essa é a pergunta que foi feita pelo pastor Gutenberg, que é um tocantinense ali, que tem realizado um abençoado trabalho também para o Senhor. Agora, o Samuel França, ele pergunta algo que agora mesmo o irmão perguntou aqui também, e já vai a resposta para ambos e para aqueles que também têm a dúvida nesse sentido. Alguém que não é batizado com o Espírito Santo pode ser usado em profecia? Então, em regra geral, a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela não recebe o dom de profecia, né? Por quê? Nós estamos partindo do pressuposto, claro, que esclarecendo que Deus também atua nas exceções. Por exceção à regra, vou dar um exemplo extremo aqui, Deus usou até uma jumenta. Ah, mas Deus usou uma jumenta? Não, a jumenta, Deus permitiu que a jumenta falasse, mas não foi Deus que usou. Ora, meu irmão, a jumenta não raciocina como o ser humano. E a jumenta falou uma palavra ali no sentido de repreender o profeta. Então, a jumenta não fala. Se ela falou e Deus deu a capacidade dela falar, Deus usou a jumenta sim, né? Porque hoje em dia tem o pessoal fica polemizando. Ah, Deus usou a jumenta, Deus não usou. Ora, se a jumenta falou, a jumenta não fala, né? E então, foi Deus sim que usou a jumenta. Então, por exceção à regra, Deus usou até uma jumenta. Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar uma criança no momento do culto, por exceção à regra. Agora, a pergunta do nosso irmão, ela é bem específica. A pessoa que não é batizada no Espírito Santo, ela pode ser usada em profecia? Pelo ensino neotestamentário, não. Né? Por que não? Porque quando Paulo fala dos dons congregacionais, ali em 1 Coríntios 12 a 14, está chegando bem aí, pastor Ecos? Tá, tranquilo, tranquilo. Estou aqui só acompanhando. Eu ganhei um presente do meu genro, rapaz. Pensa num negócio abençoado. Rapaz, não sabia que o irmão gostava não sabia que o irmão gostava de chimarrão, não. Nós estamos aqui só de boas, aprendendo a palavra de Deus. E tá quente aqui, a Apucarana hoje tá quente, rapaz. Olha, tá uma benção. Então vamos estar tomando um tererê aí. Tererê, é isso aí, tererê. O tererê é gelado, não é isso? Gelado. Os paraguaios gostam, nossos irmãos. Paraguai, sul-mato-grossense também gosta muito. Também gostam. Maravilha. Então, conforme está lá em 1 Coríntios 12, o que a gente vê é que Paulo, ali inspirado por Deus, ele está falando, claro, de um caminho mais excelente, tal e tal, 1 Coríntios 13. Então ele vai falando de um caminho que deve ser percorrido. O nosso Deus trabalha com ordem. Ora, se a pessoa ainda não foi batizada, e o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em línguas, como que a pessoa já vai receber o dom de profecia? Veja que se você tomar o livro de Atos também, o livro de Atos não é apenas um livro narrativo, né? Como os cessacionistas muitas vezes gostam de dizer, não, é um livro meramente narrativo, descritivo, não serve para
intenção teológica, coisa nenhuma. Porque no próprio livro de Atos, você sabe que tem pelo menos ali 4 grandes teólogos que falam no livro de Atos. O próprio apóstolo Paulo tem 7 discursos de Paulo em Atos. Pedro tem 4 discursos. Ora, Pedro não era teólogo? Ele tem cartas também, né? Pedro era pescador, mas ele andou com Jesus, aprendeu com Jesus. Era teólogo também, por assim dizer, né? Já que o pessoal hoje em dia gosta de falar de teologia paulina, teologia joanina, teologia lucana, tem também a teologia petrina. Não se esqueça, Pedro também era teólogo, né? Mas tem outro teólogo que às vezes as pessoas se esquecem, que é o próprio Estevão. Veja que discurso que Estevão apresenta lá no capítulo 7 de Atos. Aliás, é o maior sermão no livro de Atos, é o de Estevão. Maior até do que o de Paulo, que aparece em Atos 13. Né? Então veja, que é o segundo maior é aquele de Paulo, em Antioquia da Pisídia, lá em Atos 13. Pisídia, né? Pisídia? Amém? O irmão fala Pisídia? Tá bom. Pisídia. Mas amém. Pisídia. Tá Bora certo. lá. Não, tem um S só, né? Ah, não. Tá. Tá bom. É Pisídia. Amém. Tá bom. É amém, é isso mesmo. Muito bem. Eu estou vendo aqui o pessoal aqui. Então, mas vamos lá. O que eu ia resumir é o seguinte. Você perdeu o chão, rapaz. Tá chegando bem o áudio aí? Porque é só um S, tá certo. É que eu acostumei tá chegando falar bem o áudio aí? Pisídia. Eu tá acostumei a falar Pisídia. Mas o correto é Pisídia. É isso mesmo. Tá certinho. Tem psicologia, né? Mas não tem o E, não tem o I, né? Aí força o som do S. Mas olha só, voltando lá. O que eu estava dizendo é que o livro de Atos é um livro teológico também. Por quê? Tem 4 teólogos. Paulo, Pedro, o próprio Estevão, olha o pastor Ivano rindo aí, e Lucas. Porque Lucas também era teólogo, né? Lucas era teólogo. Lucas não era apenas um narrador. Você percebe que ele, ao narrar, ao descrever, ele também apresenta elementos teológicos, termos que ele utiliza, o próprio termo cheio do Espírito Santo que ele utiliza em Lucas, no Evangelho, por 4 vezes, no próprio livro de Atos, por 10 vezes. Né? Não é por acaso, ele teve intenção teológica ao fazer isso. O próprio nome de Barnabé, né, que ele interpreta, né, o nome de Barnabé, ele, em grego, Lucas interpreta, ele chama de Ruios Paraclésios, né, que não vou aqui me estender sobre isso. Mas olha só, o que eu quero dizer, olha só, eu aprendi com os cariocas que falam assim, qualquer coisa que eles vão começar, olha só, né? Aí se fosse paranense, ele dizia assim, e daí? E daí? E daí, E vai seguindo. Já estou 20 anos aqui, então já estou pegando já pegou muita o cacuete. Coisa, né? Pegou o cacuete. Muito bem, então para resumir, pastor Ecos, eu estava querendo dizer o seguinte, que o livro de Atos, ele apresenta um padrão. O livro de Atos não é apenas um livro narrativo, ele também pode ser usado de maneira prescritiva ou de maneira normativa, né? Porque ele apresenta, você vê que Lucas, claramente, ele apresenta um padrão de como o Espírito Santo age. Então você pega no dia de Pentecostes, os crentes foram batizados no Espírito Santo, o que diz lá? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em nenhum momento você vai encontrar que as pessoas falarem em línguas antes de serem revestidas de poder. O revestimento de poder vem antes. É a porta que se abre para essa dimensão carismática, como é chamada. Você vai para a casa de Cornélio, Atos 10, a mesma coisa. Diz que o Espírito Santo caiu sobre eles e eles começaram a falar em línguas. E lá em Atos 19, é aí que é o texto mais interessante, que diz que os crentes de Éfeso, eles profetizavam, eles foram batizados no Espírito e profetizavam. Então a profecia ali, claro, é uma referência ao dom de profecia. Então, o dom de profecia, ele é subsequente. Ele não acontece antes do batismo no Espírito Santo. Então, respondendo objetivamente, alguém não batizado no Espírito pode ser usado em profecia?
A resposta, assim, dizendo de maneira bem objetiva, é não. Deus age por exceção à regra. Veja, tem pessoas que nem creem nas nossas doutrinas pentecostais, como nós cremos. E elas são de outras igrejas, de outras tradições, elas são usadas por Deus, né? Na pregação, são usadas na oração, na intercessão, de outras maneiras. E Deus pode até surpreender uma pessoa dessa e dar uma palavra profética, né? Por exceção à regra. Mas regra geral, né? Deus também age nas exceções, mas regra geral, existe um caminho a ser percorrido. A pessoa é usada com o dom de profecia depois de ser batizada no Espírito Santo. Aqueles dons, ou aqueles grupos de dons que Paulo apresenta em 1 Coríntios 12 e depois no capítulo 14, claramente são dons decorrentes do revestimento de poder. A pessoa revestida de poder, ela está apta para receber esses dons congregacionais, esses dons que vêm sobre a congregação, que não depende de chamado a rigor, né? Os dons ministeriais, como eu já estava explicando em outra resposta, eles dependem de chamada divina, né? O Senhor chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, etc. Ali é chamada. Agora, os dons congregacionais não dependem de chamada, dependem sim do revestimento de poder. Qualquer crente pode buscar o revestimento de poder e pode buscar os dons espirituais. Espirituais. Maravilha. Tá ótimo, então. Eu verifiquei que tem alguns irmãos que falhou estão... alguma coisa hoje... aí, não? Não, deu para entender tudo certinho. Mas eu verifiquei, pastor Ciro, que nós temos alguns irmãos que estão hoje pela primeira vez na live. Então é assim, o nosso companheiro, irmão Bruno, que é meu genro, ele também está na live. E todas as perguntas que os irmãos estão fazendo, ele vai registrar essas perguntas para que a gente possa responder nas lives posteriores. Veja aqui, ó. Essa aqui é a listinha que eu tenho aqui na minha mão, que a hora que ela acaba, aí vem para essa daqui. Não é? Então, são muitas as perguntas que já foram feitas nas lives anteriores e que estarão sendo respondidas hoje e nas próximas, conforme Deus vai nos concedendo a oportunidade. A irmã Sara Antunes, ela pergunta assim, por que tinha que haver sangue, sacrifício, para que viesse salvação? Isso se referindo, obviamente, ao Antigo Testamento. Sim, precisava haver sangue. Tá chegando bem aí? Tá sim, pode prosseguir. Olha, só porque eu falei que estava chegando bem, então... cortou. Eu falei que estava chegando bem e cortou, mas pode prosseguir. Muito bem. Então, precisava haver sangue no sacrifício, né? Porque isso simbolizava, né, e tipificava o sacrifício do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não diz antes, né? Desde. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Então, se Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, claro que aqueles animais todos apontavam para Jesus. Quando o sangue deles era derramado, né? Isso apontava para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. E isso é melhor explicado, inclusive, lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus diz lá claramente, né, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e tal. O sangue era importante, né? Inclusive ali quando o sumo sacerdote entrava no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, somente o sumo sacerdote podia, uma vez no ano, entrar naquela última divisão do tabernáculo, o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Ele aspergia ou esparzia o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa daquela arca, né? A arca que era uma espécie de um caixote de madeira recoberto com ouro, né? Com uma tampa toda de ouro, que era o propiciatório. Então, o sumo sacerdote, ele esparzia o sangue e a nuvem da glória de Deus descia e Deus perdoava pecados. Então, ali ocorria o quê? O perdão antecipado. Na verdade, a salvação no Antigo Testamento, muita gente às vezes não se apercebe disso, mas ela era também por meio do sacrifício de Jesus.
porque a obra de Jesus ainda seria realizada, mas aquelas pessoas já estavam recebendo o perdão e a própria salvação de maneira antecipada, porque toda salvação é pela graça. Não existe salvação, alguém diz É o que eu ia dizer agora, justamente isso. Eu ia dizer justamente isso aí, sempre foi graça, né? A salvação no Antigo Testamento, a pessoa diz, era pela lei. Não, pela lei vinha o conhecimento do pecado. Mas a salvação propriamente dita sempre foi pela graça. Então, os crentes do Antigo Testamento, os justos do Antigo Testamento, eles foram salvos por antecipação, porque o sacrifício de Jesus tem efeito retroativo. Ele morreu, claro, há cerca de 2000 anos, mas ele atingiu aqueles crentes lá do Antigo Testamento. O próprio Abraão, né? Jesus disse que Abraão viu o seu dia. Abraão viu o dia de Cristo. A Bíblia fala em Hebreus 11 também que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque ele escolheu, na verdade, o vitupério de Cristo. Ora, o que Moisés tinha a ver com o vitupério de Cristo? Moisés lá atrás. É porque ele já foi salvo antecipadamente pela obra que Cristo ainda realizaria. O capítulo 11 de Hebreus, ele deixa isso muito claro. Então, o sangue era necessário porque ele simbolizava e tipificava também, no caso do Cordeiro Pascual, né, a grande obra que Jesus realizaria. Por isso que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque todos os cordeiros que morreram de maneira sacrificial apontavam para o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. Maravilha. Eu, inclusive, abri, pastor Ciro, aqui, Hebreus 11, não é? O versículo de número 39 diz assim, todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sempre foi graça de Deus. Sempre foi. Se não for a graça, se anular a graça de Deus, rapaz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a turma ia estar numa situação muito difícil. Como a turma diz aqui no Paraná, ia estar no mato sem cachorro. Isso aí gera né? uma dúvida, inclusive. Pode falar, pode falar. Muitos, inclusive, têm uma dúvida. Muitos, inclusive, têm dúvidas, né, sobre quando esses irmãos do Antigo Testamento ressuscitarão, né? Porque tem um grupo de teólogos que diz que eles vão ressuscitar só depois da grande tribulação, né? Mas se eles são salvos em Cristo, e a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e eu tenho certeza que Abraão morreu em Cristo, tenho certeza que Moisés morreu em Cristo, que Abraão viu o dia de Cristo. Moisés, a Bíblia fala aí do vitupério de Cristo, ele escolheu, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele recusou tudo aquilo pelo vitupério de Cristo. O autor de Hebreus fala isso. Então, não há dúvida que Moisés morreu em Cristo e vai ressuscitar por ocasião do arrebatamento da igreja. Maravilha. A irmã Kedma Viana, essa é tocantinense lá, aluna do pastor Evandro. O diabo pode ter acesso ao terceiro céu para acusar os santos, igual aconteceu com Jó? Olha, o diabo, ele como acusador, ele tem um relativo acesso à presença de Deus, né? No sentido de poder ser como que um promotor ali acusando, né? Claro que Deus é o justo juiz, utilizando essa figura do tribunal, né? Deus é o juiz, no caso, nesse sentido, não no caso de tribunal escatológico, mas no sentido de hoje, como acontece, Deus seria o juiz e Cristo é apresentado como o advogado. Então, o diabo seria o promotor, o acusador. Então, nesse sentido, ele tem um acesso. Mas não quer dizer que ele tem acesso onde Deus está exatamente, e nem ao terceiro céu, porque o terceiro céu é onde estão, na verdade, os salvos, né? É o lugar intermediário. Não quer dizer que o diabo vai até o terceiro céu exatamente. Agora, Apocalipse 12, 10 diz que o diabo ainda hoje ele tem um relativo acesso para acusar os irmãos. Olha, o irmão poderia ler, por gentileza, esse versículo?
Apocalipse aberto. 12, versículo 10. 12:10 diz assim: E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então aí, veja, é uma referência a algo que vai acontecer no período tribulacional, né? Que é quando o diabo ele vai descer com fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Descer por quê? Porque hoje o seu trono está no segundo céu, vamos dizer assim, porque ele é o príncipe das potestades do ar. Nós estamos no primeiro céu. Se existe um terceiro céu, onde estão debaixo do altar de Deus aqueles que estão aguardando a ressurreição, já estão salvos, estão isolados, estão no paraíso, num lugar intermediário, o diabo estaria no terceiro céu, ou no segundo céu. Eu penso que a partir desse segundo céu é que ele tem esse acesso no sentido de acusar, né? Ele é o acusador, ele está constantemente acusando, mas ele vai ser derribado, como diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, com grande fúria, porque pouco tempo lhe restará naquela ocasião. Mas eu penso que o diabo, respondendo à pergunta do nosso irmão, ele tem, não ao terceiro céu, propriamente, como diz a pergunta, mas ele tem um relativo acesso, no sentido de ser o acusador. Ele é quem acusa. Ele acusa, ele nos acusa diante de Deus, né? Ele é o acusador. Ele é tentador, mas ele também é acusador. Tá vendo? Olha lá fulano, olha como ele faz isso. E Deus, claro, ele nos julga não de acordo com as acusações de Satanás, mas de acordo com o que Jesus realizou por nós, porque Jesus ele realizou uma obra que é também propiciatória. E quando se fala de propiciação, né, a propiciação significa exatamente cobrir, no sentido de que Deus, ao olhar para nós, ele, claro, ele sabe que nós somos pecadores, mas Jesus realizou uma obra para nós alcançarmos o acesso perante Deus por meio da obra de Jesus. Por isso que até naquela parábola em que o publicano diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, o termo ali no grego diz respeito a ser propício, torna-me propício, né? Ou seja, ele está falando de propiciação. E lá em 1 João capítulo 2, a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, que elas se chegam a Deus por meio de Jesus Cristo, elas alcançam, elas têm a oportunidade de alcançar o perdão, a salvação, e o diabo ele é o acusador, mas se confessarmos os nossos pecados, diz a Bíblia, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Glória a Deus, que bênção. É isso aí. Quando você estava dando a explicação, eu pensei assim, aquele que está salvo na pessoa bendita de Jesus, Deus vê esse indivíduo assim como que um filtro, não é? Desses que você tem aí no seu smartphone, que você faz uma imagem e tal, bate um filtro, tira todas as rugas, todas essas imperfeições, não é? É mais ou menos essa a ideia que nós temos. A última de hoje, meu pastor, pode falar. Tem filtro que põe a gente até no céu. Aí, ó. Com filtro certeza. que põe a gente até no céu. De fato. Tem mesmo. Está aparecendo aí, não? Muito bom. Agora voltou. Tinha cortado. Mas agora voltou. Pastor, a última Essa de internet hoje... de quarta-feira, eu não sei... Pode falar. Não, estou dizendo que de quarta-feira o negócio está meio... Não sei se tem muita gente fazendo live, né? Aquele dia a gente fez na quinta, não deu problema, né? Hoje está meio... Pois é. Parece Vamos que tá... seguindo para ver. Uma dessas a gente muda Mas o dia. Tá indo. O Espírito Santo vem da sua busca
De orar, de jejuar, até ele nos responder, ou como que é que se busca os dons? Essa pergunta do Vinícius. O Espírito Santo vem da sua busca por orar e jejuar até ele nos responder. E também a outra pergunta é como que se busca os dons. Essa é a última de hoje, para que a gente possa fechar aqui a nossa live. Não, é importante buscar, né? A Bíblia tem várias referências que falam da busca. A gente até citou outro dia o caso do dia de Pentecostes, né? Que Jesus disse, Jesus falou, olha, lá em Lucas 24, 49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus incentivou a busca, porque ele poderia ter dito, olha, não precisa se preocupar não, vocês ficam bem à vontade, que na hora que for descer o Espírito, vocês vão receber, entendeu? Não precisa nem se preocupar, não faz nada, fiquem tranquilos que vai chegar o dia e vocês vão receber, naturalmente. Não, Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aí estava implícito que era para ficar, claro, buscando a Deus, porque eles não ficaram lá em Jerusalém, no cenáculo lá e tal, não ficaram ali, depois num lugar mais amplo, claro, primeiro os 12 se reuniram no cenáculo, mas depois certamente eles se reuniram na casa de Maria, parente de Barnabé, que era um lugar mais amplo, né? Segundo os eruditos, teria sido ali, porque Maria, ela era uma mulher que tinha uma grande propriedade, né? Tinha funcionários à sua disposição, então possivelmente era o lugar em que eles estavam, para reunir ali quase 120 pessoas, era um lugar mais amplo. Então, eles não estavam ali contando piada, tal. Não, eles estavam ali em oração, buscando a Deus. Buscando Deus. Então, é necessário buscar. A Bíblia diz em Jeremias 29, 13, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33 e 3, conhecidíssimo de todos, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Em 2 Crônicas 7, 14 e 15, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvi dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. E o que Jesus falou em Mateus 7, 7 e 8? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre. Veja, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. E lá em Lucas fala do Espírito Santo, Jesus ali falando, né? O pai que pedir, ou melhor, o filho que pedir para o seu pai um peixe, Deus vai lhe dar o pai, vai lhe dar uma serpente, ou se pedir um ovo, o pai vai dar um escorpião. Não, o pai vai dar o Espírito Santo. Veja como Jesus deixou claro que o Espírito Santo deve ser buscado. Então, o Espírito Santo, respondendo objetivamente, ele vem sim por meio o poder do Espírito Santo. Claro que o crente, esclarecendo, o crente já tem o Espírito Santo, mas a obra do Espírito Santo é multifacetada. Quando o crente recebe Jesus, ele crê em Jesus, claro, ele tem o selo do Espírito. O Espírito Santo selando, confirmando, ele é selo, ele é penhor, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, é o Espírito Santo selando. Mas nós estamos falando aqui dos dons, estamos falando do revestimento do poder, que antecede, claro, a manifestação dos dons, e isso precisa ser buscado em oração, com fé, né? Então tem que orar, tem que jejuar, é assim que se busca os dons, da forma como você tem que buscar, se consagrando a Deus, colocando-se inteiramente na presença do Senhor, meditando na palavra todos os dias. O crente que se preza, lê a Bíblia todo dia, porque considere perdido, não é? Já disse alguém, considere perdido o dia que você não ler a sua Bíblia, porque a Bíblia é o alimento do cristão. Então você tem que ler a palavra de Deus todos os dias. Então, aí alguém diz, não, eu faço tudo isso e não recebi ainda. Aguarde, espere no Senhor, Deus tem os seus planos, mas seja fiel, no momento certo Deus vai te dar, como se diz, né? O que é seu está guardado. O pessoal usa às vezes isso no sentido negativo, né? Ameaçando alguém,
O que é seu está guardado. Mas eu estou usando aqui no sentido positivo. O que é seu será seu. Deus vai te dar. Aliás, Deus já Não te perca deu, por esperar, né? né? Só Não falta perca por receber. esperar. Só falta receber, porque lá em Efésios 1 e 3 diz que Deus nos abençoou. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não diz que ele abençoará, diz que ele já abençoou, ele já deu. Então só falta receber. E no tempo certo, buscando, você vai receber, meu querido irmão. Maravilha, está respondida aí a pergunta do Vinícius, então. Deixa eu dar aqui um recado importante. A semana que vem, como nós iniciamos o mês de setembro, então, nós vamos ter os trabalhos relacionados ao Setembro Amarelo, não é? E o dia 10 é exatamente o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio. E nós estaremos realizando um trabalho especial, então, na próxima semana. Quarta-feira, teremos a live normalmente, 22 horas, conforme sempre temos. E a próxima pergunta que está aqui é essa. Quando a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, o que quer dizer essa expressão? É questão de interpretação ou tradução? Olha aí. Existe mais do que um arcanjo? Sentir ódio é ter pecado automaticamente? Se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que ele então não impediu Lúcifer? Pois quem pagou o pato foi o ser humano. Aí, ó. A graça é irresistível? Olha aí que coisa. Vai ser boa, vai ser boa. É correto guardar a lei? O que Romanos 2, 3 e 7 nos fala? Trono não seria um símbolo de reino? E estar à direita não significa um lugar de honra? Enfim, são muitas as questões. Quarta-feira, então, nós vamos retornar para esta. E aí, nós teremos, então, no dia 10, que vai ser na sexta-feira, uma live especial para tratarmos a respeito das questões que estão ligadas ao Setembro Amarelo, com a participação também do pastor Anderson, que é um amigo nosso, ele é psicólogo, ele é pastor aqui na cidade de Maringá, e nós vamos estar fazendo uma programação, possivelmente para quinta e sexta-feira, para que o pastor Ciro esteja com a gente também em um dos dias e o pastor Anderson no outro. Nós vamos ajustar isso com o pastor Anderson ainda amanhã, e aí nós passaremos a fazer a divulgação para que os irmãos saibam, então. Quarta-feira, nossa live normal, e depois, na próxima semana, nós estaremos realizando este trabalho relacionado ao Setembro Amarelo e, especialmente, fazendo a prevenção, não é, contra o suicídio, já que nós estivemos observando, especialmente nesse período de pandemia, o número de suicídios ele cresceu assustadoramente. E nós vamos, então, tratar a respeito desse tema exclusivamente nessas lives para quinta e sexta-feira da próxima semana. Mas aquela que nós temos sempre, estas aulas relacionadas às perguntas teológicas, prossegue nas quartas-feiras. Vamos lá, em nome de Jesus, não é? Pastor Ciro, as suas considerações finais para que a gente possa, então, encaminhar para o encerramento da aula de hoje. Cachorrada aqui. Amém, pastor. Deus abençoe. Espero que todos tenham entendido aí as respostas, né? E tem sido um prazer. Semana que vem estamos juntos aí, se Deus quiser, para mais uma live na quarta-feira e também acompanhando aí a programação especial do Setembro Amarelo. Deus abençoe. Maravilha. O pastor Ecos, a irmã Eliane, toda a família aí, e que o irmão logo, logo aí possa já dar novas notícias aí sobre... Semana que vem nós vamos saber se é futuro piá, como vovô. Então, semana que vem a gente já vai saber se é piá ou se é menina. Aí, rapaz, a festa vai ser grande. Eu falei com a turma, eu vou amarrar uma lata de 18 litros na traseira do carro e vou sair arrastando só para ouvir o barulho. Maravilha. Meus irmãos, é isso então o trabalho que nós tínhamos para essa data especial. Nós vamos encerrar a nossa live com uma oração. E nós vamos aqui pedir oração pela vida do André, que é irmão de um funcionário aqui do CETAD, do Mateus. Nós vamos orar pela saúde dele. Essa semana já inicia os trabalhos de hemodiálise. Nós vamos orar pela vida dele. Também pela vida do Jonatas, que é funcionário do CETAD,
pela sua família. Hoje, pela manhã, bem cedo, a sua tia faleceu, e mais próximo do horário do almoço, seu avô faleceu. Eles moravam na mesma casa, estavam com Covid e, infelizmente, passaram para a eternidade. Né? Logo pela manhã, a tia dele, e aí mais próximo do horário do almoço, o seu avô. E tem uma outra tia que também morava na mesma casa, que está com Covid, está hospitalizada, segundo a informação que o Jonas nos passou, também carece da oração. E nós vamos, então, pedir a Deus que abençoe a família, conforte o coração, em relação àqueles que partiram para a eternidade, e que também providencie a restauração da saúde desta outra tia, Ruth, que está hospitalizada. Oremos. Amado Deus, nós te bendizemos, agradecidos pela tua bênção sobre as nossas vidas, pelo cuidado, pela ministração do teu Espírito e por suprir a cada dia cada uma das nossas necessidades. Colocamos a vida do André diante de ti, porque ele precisa de uma cura, uma intervenção do Senhor na sua vida. Estende as tuas mãos de poder e faz milagre na vida do André. Ele que está agora já se submetendo à hemodiálise, nós pedimos que o Senhor opere na sua vida, em nome de Jesus, e ele seja abençoado. Também a família do nosso irmão Jonatas, conforta o coração, ó Deus, de todos eles, porque perderam a tia, perderam o avô. A tua bênção seja sobre eles, de maneira que haja compreensão e entendimento de que a vontade do Senhor tem se realizado. Também sobre a vida da sua outra tia, que está hospitalizada e que também precisa da tua graça, que precisa também da tua misericórdia, da cura que o Senhor pode operar na vida dela. Nós te pedimos, abençoa em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Esta live estará disponível amanhã, tá joia? Esta live estará disponível amanhã no nosso canal no YouTube. O irmão Metschel, que está perguntando onde posso fazer as perguntas. Pode colocar a pergunta agora mesmo aí no comentário da live. Você pode mandar pelo direct do CETADV aqui pelo Instagram. Quando nós tivermos publicado lá no YouTube, você pode colocar nos comentários da live lá no YouTube a sua pergunta. Se preferir, você pode acessar o nosso site, tem todos os nossos contatos de telefone, de celular, de e-mail. Você pode mandar pelo e-mail contato@cetadv.com.br ou ainda pelo telefone, não é, do WhatsApp da escola, que aqui na bio do nosso Instagram você vai encontrar ali todos os meios. O fato é que você pode fazer a sua pergunta e nós estaremos lhe dando o retorno e a resposta nas lives que virão. Amém? Deus abençoe, pastor Ciro. Saudação aí para a irmã Luciana, irmã Júlia. Um abraço aí a todos vocês em nome de Jesus e até a próxima quarta-feira com a nossa aula de número 77. Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém.